Boa noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos no nosso 24º dia de jejum e oração em favor da nossa família. E hoje o nosso tema será desenvolvendo o caráter dos filhos. Como é importante, nós cuidarmos, do caráter dos nossos filhos, para que amanhã, para que no futuro eles se tornem, mulheres e homens de caráter, de uma só palavra, homens e mulheres que são verdadeiros, que são exemplos, que são cristãos verdadeiros. E a palavra de Deus diz para nós no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor, Ele nos conheceu e Ele nos predestinou. Fala aqui muito claro dessa força, destinado ao chamado do Senhor. Ele nos chamou para quê? Para sermos filhos, Ele nos chamou para que sigamos, o exemplo do Senhor Jesus. O versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós entendemos com esse versículo que significa que o Senhor Jesus, Ele nos legitimou, como predestinados, como chamados, como justificados. E Ele tem isso para nós, que nós possamos ter o caráter, e nos parecer com o Senhor Jesus. O padrão de Deus, para os seus filhos e para os meus é bem elevado. O Senhor, Ele ama o ser humano e Ele tem algo muito grande para cada um dos nossos filhos. Deus quer que sejamos seus imitadores e vivamos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Conhecer a palavra de Deus, ser cristão, é muito além de dizer apenas. É buscar ser como Jesus, é buscar ser realmente imitadores. Nós sabemos que o ser humano, ele tem uma carência muito grande de imitar alguém, de se espelhar em alguém, de olhar em alguém e dizer, eu gostaria de ser como essa pessoa, eu gostaria de fazer o que essa pessoa faz. Então, a palavra está nos ensinando que nós devemos buscar ser imitadores do nosso Deus, do Deus de Israel, imitadores do Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós e que, como um ato, de amor, de entrega, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou e Ele nos salvou. Nós vemos também que a palavra diz que o caráter, de Jesus Cristo é uma mudança de vida total na nossa vida. Nós temos que buscar ter o caráter daquele que é único, íntegro, perfeito, daquele que é amor, daquele que é bondade. É isso que é ter o caráter de Jesus. Nós e nossos filhos devemos viver como Jesus Cristo viveu. Nós devemos passar isso para os nossos filhos, para amar o exemplo, do Senhor Jesus, para amar a vida daquele que se entregou por nós por amor. E isso implica em ter uma vida de santidade, de caráter, uma vida de integridade, uma pessoa inteira, uma pessoa íntegra. Não é uma pessoa que tem duas faces, não é uma pessoa que tem duas caras, na frente de um é uma coisa, na frente de outra é outra coisa. Nós precisamos ter a honestidade que o Senhor Jesus tem, a verdade, a fidelidade, e muitas outras qualidades, do exemplo, do Senhor Jesus. O próprio, Jesus Cristo, ele resumiu esse tipo de vida podemos dizer assim, em duas atitudes. Primeiro, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Aqui nós vemos a palavra de Deus declarando que Deus é único, que não existe competição, que não existe divisão, que nós não temos outro Deus.
toda a nossa vida nós temos que entregar ao único Senhor. Está dizendo para você ouvir o único Senhor. Está dizendo para você ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Eu acho maravilhoso esse texto, porque ele dá uma intensidade tão grande, né, no amor que nós devemos ter pelo nosso Deus. Diz que é de todo o coração. O nosso coração não pode ser dividido entre deuses de letra minúscula e o único Deus de Israel. Não. Ame o Senhor de todo, dê todo o seu coração para o Senhor. Ame o Senhor de toda a sua alma, de todos os teus sentimentos, de toda a sua escolha. Ame o Senhor de todo o seu entendimento. A palavra de Deus nos ensina a amar a Deus, o Deus de Israel, o único Deus que venceu a morte, Jesus Cristo, com entendimento. Então, usando a sua inteligência e com todas as suas forças. Aqui eu aprendo que é com todo o nosso vigor, com toda a vida que corre nas nossas veias. E a segunda atitude é ame o seu próximo como a si mesmo. Que maravilhoso esse mandamento, né? Não existe mandamento maior que esse. Está em Marcos 12, 29. Nós devemos ensinar os nossos filhos a amar o próximo, mas como a eles próprios. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se amarem. Quem não se ama não consegue amar o próximo. Nós precisamos amar, cuidar de nós e amar o próximo com a mesma intensidade. Queridos, o fato de amarmos a Deus e ao próximo naturalmente nos levará a viver dentro dos padrões elevados da palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Vivemos um padrão alto que agrade o Senhor Jesus. Nosso procedimento irá confrontar a cultura do mundo. É verdade, nós que somos os cristãos, nós andamos na contramão do mundo. O mundo prega alguma coisa que para nós não é verdadeiro. Por isso nós vamos confrontar o mundo. Nós iremos entrar em contradição com ele, com a cultura do mundo, onde cada um quer tirar vantagem. No mundo é assim, não é? Cada um quer tirar vantagem, cada um quer ser mais sábio que o outro, cada um quer ganhar mais que o outro. Onde a exploração, o abuso, a mentira, a desonestidade, a falta de caráter, tudo é aceitável. Tudo em prol de uma boa negociação, tudo em prol de um bom negócio. Você pode mentir, você pode trapacear, você pode explorar. Completamente diferente do padrão de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que devemos ser agentes transformadores da cultura. E aí em Filipenses 2,15 diz: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração, olha como o mundo está, corrompida, depravada, na qual vocês vão brilhar como estrelas no universo. O Senhor quer que realmente nós sejamos a luz do mundo, no meio da escuridão, aonde habita o pecado, aonde habita o inimigo, aonde habita o diabo. Por isso, devemos ter uma vida santa e ajudarmos nossos filhos a viver em santidade. Notem que os textos citados falam que devemos imitar a Deus e a Cristo. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus e querer ser como eles. Transportando, esse ensinamento para as nossas famílias, entendemos que os nossos lares devem ser base de treinamento. Olha que coisa maravilhosa, que ensinamento. Base de treinamento, de disciplina, de orientação dos filhos. Não há ambiente mais favorável para nós desenvolvermos o caráter em nossos filhos do que o lar onde eles habitam, né? Por isso, os pais devem ser exemplo. Não adianta falar o que os filhos devem fazer. O que adianta é viver o que eles devem fazer. Os pais devem ser exemplo. Os pais devem conhecer a palavra de Deus para ensinar os filhos a buscarem e a viverem o caráter deles igual o do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra maravilhosa de ensinamento, de que o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, o Senhor nos predestinou, nos justificou. E por isso, Senhor, nós podemos ter uma vida contigo, uma vida transformada, uma vida parecida com a vida do Senhor Jesus, onde nós possamos ter uma vida reta, uma vida santa, que isso seja o alvo da nossa vida, que isso seja realmente o desejo dos nossos corações, que isso seja o nosso prazer realmente, né? De viver uma vida santa diante do Senhor e ser exemplo para os nossos filhos. Que o Senhor possa nos capacitar. E eu quero pedir agora, Senhor, a tua bênção nesta noite sobre todas as famílias. Te agradecemos, Senhor, porque à medida que vamos orando em prol da nossa família, hoje no 24º dia, o Senhor tem trazido à tona todas as situações que precisam ser resolvidas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser saradas, perdoadas. Que o Senhor possa agir nos nossos lares, trazendo tudo à tona, tudo aquilo que está no esquecimento, que o Senhor possa fazer vir à tona para que seja curado, para que as nossas casas, os nossos lares possam ser santificados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.